Oi, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do terceiro ano. Hoje a gente inicia uma matéria nova. Nas últimas aulas a gente teve um contato grande com as perspectivas filosóficas nietzschianas e depois a perspectiva filosófica sartreana. Inclusive a turma demonstrou ter compreendido bem os conceitos e a gente vai entrar numa outra linha filosófica hoje que a gente já é uma filósofa bastante falada, é uma perspectiva que já muda um pouco o foco, que é a Hannah Arendt, que é uma filósofa do século XX, da década de 40, 50, ela vai bombar mais na década de 60, e apesar dela ter ficado um bom tempo num ostracismo em termos de popularidade, agora, nos anos 2010, 2020, ela retorna com muita força, não ela em si, mas as ideias dela retornam com muita força, porque ela vai trazer uma série de questionamentos e de discussões filosóficas muito importantes até para avaliar mais ou menos a época política e social que a gente está vivendo. É, nas últimas aulas de filosofia, a gente começou a perceber uma discussão muito ampla sobre a questão da existência humana, sobre como é o comportamento humano, o que é muito interessante, porque se a gente parar para pensar em termos de história da filosofia, a gente passou muito tempo falando da questão do processo de conhecimento, né? A gente vai ter essa discussão do processo de conhecimento na filosofia antiga, na filosofia moderna, e até mesmo até o finalzinho do século XIX, a gente vai ter essa discussão muito ampla da questão do conhecimento. Quando você começa a ter outros pensadores como Hegel, como Nietzsche, como o próprio Sartre, você começa a ter uma perspectiva um pouco diferente, né? Hegel a gente falou em sala de aula, só para a gente lembrar, né? A gente ainda estava tendo aula presencial, e o Nietzsche e o Sartre a gente já viu online. Ambos estão discutindo muito a questão humana, né? O Nietzsche vai estar discutindo muito a questão humana e a questão da relação do ser humano, da existência humana, da natureza humana com a sociedade. E o Sartre ele vai muito além, ele vai fazer uma desconstrução do processo da existência humana. A Hannah Arendt, ela é uma filósofa que ela vai trabalhar em várias áreas. Ela tem uma característica muito interessante porque ela faz um trabalho historiográfico muito intenso. Ela tem um amplo conhecimento histórico e ela tem uma história de vida muito interessante que antes de eu começar a explicar as teorias filosóficas da Hannah Arendt, a gente vai ver um pouquinho dessa perspectiva de vida dela. Porque é importante, porque ela faz parte da construção da filosofia dela. A forma que as coisas que aconteceram na vida da Hannah Arendt influenciaram demais a escrita da Hannah Arendt e são muito importantes para a gente compreender a escrita dela. Ela é uma filósofa que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ela é discípula de um grande filósofo do Heidegger, que é um filósofo que, se a gente tiver tempo, a gente vai ver um pouquinho mais para o final do ano, né? É um filósofo muito complexo. E quando eu falo complexo, eu estou falando até em termos de faculdade, pós. Na faculdade a gente brincava que a gente ficava 2 semestres para conseguir entender um parágrafo do Ser e o Tempo, que é uma das obras de Heidegger. Então, não é uma coisa tão fácil e também não cai tanto no Enem. Então, a gente vai esperar um pouquinho, ver se a gente entra em aula presencial para a gente poder trabalhar o Heidegger com mais calma. A Hannah Arendt, ela é uma filósofa que é discípula do Heidegger, ela é uma filósofa judia e ela vai viver intensamente a época da Segunda Guerra Mundial. Quando eu falo intensamente, significa que ela foi presa num campo de concentração. E aí acontecem situações, quando ela é presa no campo de concentração, que vão definir muito toda a forma como ela vai observar o mundo a partir disso. Umas situações interessantes é que quando ela é presa em campo de concentração, ela é presa no campo, ela é presa na França, né? Então, assim, não era chamado campo de concentração, tinha outro nome. Essa questão da perseguição dos judeus na França, ela é muito emblemática, porque na verdade é um processo de acordo que vai ter, né, entre o governo francês e o governo alemão para entregar esses judeus. Existem alguns filmes que vão falar sobre isso, inclusive, porque é muito impactante que esses judeus ficaram presos inicialmente num velódromo, né, em Paris, centro da cidade. Olha que loucura, né? Para você ver o nível de alienação da população. Você tem pessoas presas, enclausuradas no centro da sua cidade e simplesmente não causa estranheza, não causa choque. E depois essas pessoas elas foram mandadas para campos de concentração, com pouquíssimos sobreviventes desse velódromo. A Hannah Arendt, ela foi
também junto com o marido, e nesse processo o Heidegger ele consegue, através de algumas jogadas políticas, retirá-la do campo e ela vai para os Estados Unidos. O Heidegger, ele é um filósofo muito importante em suas ideias, mas como pessoa ele foi filiado ao partido nazista. E aí eu vou fazer um recorte. A gente está vivendo uma época onde as pessoas acabam julgando muito a personalidade do pensador e não as suas ideias. Na filosofia, a gente vai estar sempre focando nas perspectivas filosóficas, ok? A gente não vai fazer um processo de cancelamento de um pensador porque ele tomou uma postura errada durante a vida dele, porque o fato dele ter tomado uma atitude errada na vida dele não invalida a produção literária, a produção filosófica desse pensador. A gente tem que tomar muito cuidado porque quando a gente invalida o que a pessoa fez, a gente pode perder muito material bom, porque a pessoa não pode ser caracterizada só por aquele momento. Naquela época, todo mundo tinha que ser filiado ao Partido Nazista. Se você não fosse filiado ao Partido Nazista, você estava automaticamente excluído da sociedade alemã. E daí você não poderia dar aula, você não conseguia nenhum tipo de emprego, você não conseguia absolutamente nada, você ia morrer de fome. Então é como se fosse uma obrigação, era uma obrigação do Estado você ser filiado. E quem não era acabava sendo preso ou se conseguia sair. Nesse processo, o Heidegger, que era filiado ao Partido Nazista, ele consegue fazer com que a Hannah Arendt saia desse campo e aí ela vai exilada para os Estados Unidos e ela vira professora em Nova York, professora universitária, e aí ela vai começar a trabalhar muito fortemente em algumas teses dela. Uma das primeiras teses que bomba dela e que até hoje ela causa muita divergência é a questão do totalitarismo. Ela vai fazer um amplo trabalho sobre a discussão do totalitarismo. Parei o vídeo rapidinho porque eu percebi que eu não tinha pego o livro da Hannah Arendt sobre totalitarismo, que é esse, que são as origens do totalitarismo, e aí ela vai fazer uma coisa que vai irritar todo mundo nas origens do totalitarismo, porque ela vai falar do totalitarismo, do surgimento do totalitarismo que tem como base o antissemitismo, e ela vai lá beber nas águas do século XIX, é interessantíssimo. Ela vai discutir sim o totalitarismo da União Soviética, que cria-se uma grande polêmica, mas ela está pensando as estruturas totalitárias, e aí ela vai fazer todo um processo de discussão sobre como é um processo totalitário. E por que a gente fala bastante hoje da Hannah Arendt? Porque a gente tem uma discussão muito ampla, né, de estruturas totalitárias que estão chegando ao poder através do processo democrático. Porque até então, a nossa visão sobre totalitarismo era a visão tipo, alguém deu um golpe de Estado, houve uma revolução, houve um golpe militar, e aí você tem uma estrutura totalitária que assume o poder. E aí não, você pode ter sim uma estrutura totalitária através do viés democrático. O próprio Hitler, ele chega ao poder na Alemanha nazista, na República de Weimar, através de um processo democrático, né? E aí essa estrutura democrática ela vai aos poucos se fechando ao ponto de se transformar no Estado nazista. E a gente está falando aí de um período de 10 anos, tá? Você sai de um processo que era democrático e para um fechamento de regime. E quando eu falo 10 anos, estou falando 10 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Então, e aí com uma série de legislações totalitárias. Então, nessa obra Origem do Totalitarismo, a Hannah Arendt vai fazer uma série de demonstrações de como é um processo totalitário e ela vai na raiz do problema. E a gente vai estudar essa obra com calma, até porque tem caído no Enem todo ano e é muito importante para a gente poder fazer uma análise sobre a sociedade contemporânea. A outra obra da Hannah Arendt, e que é a mais famosa, que é a mais pop, porque foi uma obra que foi emblemática numa discussão muito forte que aconteceu na década de 60, que é o Rashomon em Jerusalém, que é uma obra facílima de ler, tá, gente? E o que é o Rashomon em Jerusalém? É quando ela apresenta a principal tese dela, e quando eu falo principal tese, estou falando em termos de conhecimento mesmo geral dela, que é a tese da banalidade do mal, e que a gente vai estudar com afinco essa tese da banalidade do mal, porque ela está sendo muito pontuada hoje, ela está sendo muito discutida hoje pelos comportamentos da população, pelos comportamentos sociais, pelas mudanças estruturais.
A tese da banalidade do mal, e tanto a tese da banalidade do mal como a questão do totalitarismo, elas voltam muito, né, à tona por um outro pensador que é o Slavoj Zizek, que a gente vai ver mais à frente, tá? Que é um filósofo que ainda está vivo e que ele vai trazer de novo essa ideia da banalidade do mal e do totalitarismo. O que é interessante na tese da banalidade do mal é que isso aqui é o relato de um julgamento de um carrasco nazista. E esse julgamento ele existe inclusive a Hannah Arendt, ela vai para lá, ela vai para Jerusalém cobrir esse processo de julgamento que dura muito tempo. Ela tem uma série de gravações e depois, quando ela faz a análise desse julgamento, quando esse julgamento acaba, ela chega a essa teoria da banalidade do mal que foi muito questionada na época. As pessoas se sentiram ofendidas porque inicialmente não entenderam. A gente vai estudar a banalidade do mal aqui. O que é interessante aqui é que essa história aqui do Eichmann em Jerusalém, ela é tão famosa. Eichmann é esse carrasco nazista, e não é o carrasco nazista que a gente está acostumado a ver nos filmes, né, hollywoodianos, aquele homem perverso que atira em todo mundo. Ele é um burocrata, né, do Holocausto, né, ele é um burocrata da solução final, que vai trazer uma outra perspectiva do quão perverso pode ser um Estado com cidadãos normais. Vocês já ouviram bastante falar o termo cidadão de bem, né? Cidadão do bem vem dessa tese aqui, banalidade do mal. Na verdade, não é que a gente fala do cidadão de bem aqui, mas quando a gente fala o cidadão de bem, a gente está atribuindo a perspectiva da banalidade do mal. Então a gente vai ver isso. E essa história, inclusive, ela é contada, o início dessa história é contada em alguns filmes, né? Que a gente vou trazer para vocês na próxima aula, que a gente vai iniciar a próxima aula destrinchando a tese da banalidade do mal. E aí, esses filmes, inclusive, tem na Netflix, que é muito interessante porque ele mostra todo o processo político. São 2 filmes que mostram o processo de captura desse carrasco nazista e mostra a descoberta, a redescoberta dos horrores do Holocausto na própria Alemanha, porque houve um processo de encobrir os horrores do Holocausto, porque você tinha nazistas em todas as instâncias políticas e burocráticas alemãs, porque a gente tem que começar a entender que nem sempre o mal ele é um monstro. Muitas vezes o mal ele é alguém com sérios problemas éticos, mas que tem uma vivência normal entre a gente. É uma pessoa normal. Então, na próxima aula, a gente vai iniciar o nosso estudo sobre a tese da banalidade do mal e a gente vai estar sempre fazendo um pontinho com a questão do totalitarismo, ok? Gente, qualquer dúvida, entre em contato por e-mail, tutoria. Essa semana eu já estou fazendo a devolutiva de vocês de trabalho de avaliação de aprendizagem. Até o dia 10 todo mundo está recebendo na plataforma as notas e depois eu vou lançar no sistema. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijos!